Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Augusto Rocha. Eu sou chefe de departamento do Instituto de Computação. É um prazer estar aqui apresentando mais um ciclo de seminários. Dessa vez estaremos convidando aí o professor Magnus Martinello, da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa tarde, Magnus. Tudo bem? Boa tarde. Eu começo aqui agradecendo imensamente o seu aceite, né, a sua disponibilidade em dar essa palestra para toda a comunidade do Instituto de Computação, e que fica sendo transmitida ao vivo pelos nossos canais de mídia social, e depois, em seguida, ela fica lá disponibilizada para a comunidade também através do nosso canal do ICUF no YouTube, né? Magnus é um grande amigo, um grande pesquisador brasileiro, né, com quem eu tenho um baita orgulho aí de ter trabalhado e colaborado por algum tempo. E, Magnus, acho que você é melhor do que eu para se apresentar, e fique à vontade aí para iniciar a sua apresentação. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Bom, então, boa tarde, eu agradeço ao convite, né, é um prazer enorme. Vou colocar minha apresentação aqui. Espero que seja para confirmar se vocês estão vendo minha tela direitinho. Está enxergando minha tela aí direitinho? Sim, estamos vendo. Ótimo. Então, boa tarde a todos. De novo, um prazer, né, enorme estar participando desse tipo de palestras. Eu aceitei o convite com o maior prazer, né, de tentar compartilhar as ideias recentes, né, não só com o Guto, né, que a gente já tem essa convivência de amizade há muito tempo, mas com muitos colegas que a gente não vê, enfim. Foi uma oportunidade interessante de preparar, né, um material sobre o que a gente tem feito nos últimos tempos. Então, o título da apresentação, a gente tentou ser um pouquinho... A gente, como eu estou dizendo aqui, certamente tem muitas pessoas envolvidas no que a gente vai falar hoje. Tá? Então, a probabilidade de resíduos e seus genes inovadores na área de redes. Esse é o título da apresentação de hoje. E... a agenda que a gente preparou foi basicamente uma motivação e evolução da área de redes, né, o que tem acontecido, em particular com foco na softwareização em redes, né, toda essa ideia de que a rede tem ficado mais virtualizada, né. Depois eu vou justamente entrar no que a gente tem feito e buscado nesses últimos tempos dentro dessa área, que é o sistema numérico de resíduos. Eu vou explicar e tentar colocar algumas aplicações nesse contexto, né, com o SDN, as redes mais modernas P4 e NFV, e vou passar um pouquinho por desafios mais recentes e um pouquinho também por uma questão de inovação tecnológica, criação de startups e o que aconteceu na nossa experiência. Bom, então, apenas aqui um gráfico onde a gente tenta iniciar falando sobre o crescimento por conectividade de rede, né? Então, aqui eu peguei essa figura num Annual Report, né, da internet, de 2018, da Cisco. Tá, tem muitos números aqui, né, e basicamente tem alguns números interessantes, né, que são os bilhões de usuários, né, da internet, de 2018, uma perspectiva de 5,3, né, então aqui são basicamente 1,4 milhões com uma tendência de crescimento por conectividade da rede da internet. Né? Isso representa globalmente essa taxa global de crescimento de 6%, que não parece muita coisa no primeiro momento, né? Mas basicamente representa 1,4 milhões de novos usuários. Né? Se a gente considerar em termos de população, embora não esteja descrito aqui na figura, basicamente isso representa de 55% a 66% da população. Né? Claro que a distribuição desses usuários em termos de região planetária vai estar distinta, né? O crescimento também é distinto, mas aqui se dilui globalmente nessa taxa. Então, o que a gente pode perceber é que existe uma demanda significativa de conectividade de rede, né? Certamente tem uma aceleração particular nesse último ano nosso de pandemia, né? E que não esteja até diluído nessa figura mais de projeção de longo tempo, tá? No segundo ponto, quando a gente começa a falar de conectividade, né, nessa área de redes, é que a gente tem visto novas aplicações e cada vez com requisitos mais rigorosos. Né? Aqui a gente acaba colocando os dos nossos meninos que acabam jogando muitos jogos, né, por aí, e aqueles que gostam. Então você tem opções de jogos que precisam de baixíssima latência, né? Os serviços de streaming, né, que vão
precisar de muita banda, né, ou mesmo que seja adaptado a essas bandas ao longo desses usuários, né, para servir esses usuários, a gente vai ter que atender essas demandas, e também a computação em nuvem, né? Aqui a gente colocou alguns pontos onde você vai basicamente migrar muitas das aplicações massivamente para as nuvens e tentar, de maneira mais rápida, tentar acessar essas aplicações que estão armazenadas na nuvem. Tá? Então, não somente a gente tem uma demanda significativa de pessoas, não só pessoas aqui, né? A gente está falando de internet users, esses users podem ser coisas, obviamente, aqui, né? Mas também as aplicações que estão rodando em cima dessa infraestrutura, elas estão também cada vez mais exigentes, tá? Em diferentes aspectos, né? Não só baixíssima latência, como alta banda, ou mesmo baixíssima interação rápida, tempo de resposta rápida, né? Então, isso só para dar um contexto inicial, né? E nesse report da Cisco aí tem muito mais informações sobre as questões de mobilidade, o tipo da conexão, enfim, todos esses detalhes que estão ligados a essa evolução das próprias redes. Para falar um pouquinho mais da evolução das redes, agora puxando um pouquinho para o nosso lado mais acadêmico, né? Eu trouxe essa figura recente, né, para poder falar de uma maneira organizada sobre a evolução da área de redes. Eu trouxe essa figura recente do Amin Vadad, né, nessa palestra no Keynote de 2020, recente, do SIGCOMM, onde ele tenta dividir, basicamente, a evolução de redes em 5 grandes épocas. Tá? Eu não estou entrando aqui na questão temporal, quando que aconteceu, para evitar só uma taxonomia para a gente organizar as nossas ideias. E, basicamente, o que a gente pode observar, na época 1, né, quando a internet começou, a gente tinha FTP, e-mail, internet, as aplicações, basicamente, com esse tipo de interação de 100 milissegundos. Né? Então, uma latência alta, uma banda baixa, e, basicamente, a gente tinha redes de computadores caras, né, etc. Então, logo em seguida, apareceram as redes locais, né, no modelo de cliente-servidor, né, as chamadas de Remote Procedure Call aqui. Então, aqui a banda passa de 10 bits por segundo, e a latência passa a 10 milissegundos, quer dizer, reduz uma ordem de grandeza entre na época 1 para a época 2. Logo em seguida, a gente passa por uma fase de HTTP, né, onde tem o protocolo da web toda, as redes começam a ter mais banda, né, e novas aplicações começam a surgir. Né. Logo em seguida, a quarta época, a gente já começa a fazer buscas muito mais elaboradas, né, e os serviços em escala planetária. E a gente pode observar que as redes continuam crescendo drasticamente. E agora, numa quinta época, nós estamos falando de aprendizado de máquina, de computação centrada em dados. Tá? O que eu gostaria de chamar a atenção, basicamente, é isso. Que a cada época nós tivemos, né, basicamente 10 vezes mais de banda, quando aconteceu essa evolução, e 1/10 da latência dividido em cada época. E, muito bem, dito isso, né, quer dizer, essas transições, nessa evolução tecnológica, essa diminuição, o que nos permite dizer em termos de tecnologia? Em particular, olhando, por exemplo, a programabilidade da área de redes. Né? A gente, a partir de 2008, e nessa última década, a gente começa a falar de uma pilha, né, um stack de redes que é mais programável. Né? O que acontece ao longo dessas épocas, e aí eu vou colocar que a gente está hoje, né, para evitar a questão temporal que eu comentei, nessa taxonomia, a gente está entrando na quinta época. Né? Então, a gente está na transição da quarta época, e entrando para a quinta época, né, onde a gente tem basicamente hoje muitas infraestruturas de 10 GB, né, aqui tem questões de infraestrutura geral, flash, memórias, né, e a partir daqui a gente entra na quinta época, onde a gente vai realmente precisar mais olhar para os dados. Tá? E o que aconteceu em termos de programabilidade dessa área de redes é que a gente abriu caixas que estavam muito fechadas, né, isso permitindo inovação. Né? Então, se a gente fosse apontar a contribuição tecnológica e muito mais o conceitual, né, dessa área de, vamos colocar, SDN, que é muito um buzzword, né, muito falado, basicamente a contribuição é você começar a abrir caixas que estavam fechadas, né, que tirar as travas que eram impostas por todos os fabricantes. Né? Então, isso abre um sistema e permite a gente fazer inovação e fazer prova de princípio e assim por diante. E aí tem as evoluções dentro do SDN, P4, vou comentar ao longo da apresentação. Um segundo aspecto que vale a pena destacar
é que, em termos de interatividade, né, nas épocas, a gente começa no início falando de pessoas com computadores, né, depois a gente fala de computadores, a partir do momento que a gente começa a evoluir, né, as conexões e diminuir a latência, e a gente fala de serviços com serviços aqui na terceira geração, tá, terceira época, ou era, né, a gente pode comentar aqui, pessoas com pessoas na quarta época. E, finalmente, o que a gente está querendo, a partir de então, é fazer pessoas com insights, né? Quer dizer, os dados vão servir de aprendizado para os sistemas, né? Para os modelos que vão estar rodando, para a gente poder oferecer como retorno para as pessoas mais insights sobre os sistemas, né? Então, basicamente, esse é um quadro geral, né? Para a gente dar uma revisitada de maneira muito alto nível, só para contextualizar um pouquinho a evolução da área de redes, pegando mais esse aspecto de programabilidade de redes, as redes sendo mais programáveis. Muito bem, e agora eu queria falar o seguinte, muito bem, dado esse contexto inicial, eu queria fazer o seguinte, qual é o nosso guia filosófico, né? O que a gente tem feito, né, enquanto comunidade, e em particular no nosso grupo, o que a gente visualiza, né, como que a gente se posiciona nessas evoluções todas. Nosso objetivo é entender os fundamentos das áreas das redes de computadores, né? Claro, as leis imutáveis, tentar extrair, tentar entender, né, esses pontos todos do que a gente puder, né, extrair da própria rede de computador. E o segundo ponto importante, uma característica importante do nosso grupo, é a prototipação como prova de princípio, né? A gente acredita que se os sistemas começarem a ser mais abertos, a gente também deveria experimentar mais, né? As nossas ideias que a gente estuda muito do ponto de vista matemático, de modelagem, entre outros aspectos, a gente deveria também gerar protótipos, né? Porque isso pode permitir outros tipos de inovação que a gente vai comentar ao longo da apresentação. Muito bem. E qual é o DNA das nossas propostas, né? A questão provocativa da palestra, de quais são os genes, né? E a gente chamou aqui, então, é o Residual Number System. O RNS vai ser um guia aqui, filosófico, né? E o ingrediente-chave é essa matemática que a gente tem encontrado, a gente achou muito interessante ao longo do tempo, explorar do sistema numérico de resíduos. Então, esse vai ser o nosso guia filosófico. O primeiro problema de pesquisa que a gente estuda, né, que a gente estudou e que a gente colocou como desafio no grupo foi: será que é possível, né, definir um sistema de roteamento, né? E aí a gente vai olhar o roteamento específico, né, que é sem estado, tá? A gente vai comentar o que isso significa, né? Em uma rede de comutação de pacotes, tá? Se a gente pegar as redes comutadas por pacotes e as rotas, né, que a gente vai ter que definir, a gente gostaria de saber se a gente consegue projetar esse sistema de roteamento e, de maneira particular, inovar no sistema de roteamento, né, dado que esses sistemas estão um pouquinho mais abertos. Então, para poder ilustrar, né, eu vou agora passar por um trabalho mais específico, né, e a gente vai fazer de maneira bem construtiva, passo a passo, essa primeira abordagem, né, que a gente chamou de RDNA, né, e a gente vai tentar entender como é que ele funciona, o RDNA, que é um trabalho de doutorado do Alex Tian, né, Liberato, e eu vou apresentar, então, passo a passo dele, né, para a gente poder entender como que funciona a arquitetura do RDNA, né? Então, o que a gente começa aqui, então, seria um conjunto de hosts, né, um host de origem, né, que vai comunicar com o host de destino. Esses hosts estão conectados aos switches de borda, né? Então, existem os switches que estão conectando esses hosts, né? Podem ser mais do que um ali dentro. E esses switches de borda estão comunicando com o switch de núcleo, tá? Há uma infraestrutura, né, de núcleo que pode estar feita em qualquer tipo de topologia. Aqui a gente colocou uma topologia em mesh, tá, compondo esses switches de núcleo. Muito bem. Até aí, nada de diferente, a gente vai colocar um elemento de controle, né, que é essa ideia de controlador, para permitir um pouco mais de programabilidade dessa infraestrutura. E o primeiro ponto é o seguinte: agora a gente começa a olhar na particularidade, né, e na matemática um pouquinho do sistema numérico de resíduos. O primeiro ponto é o seguinte: a gente vai tentar associar, ao invés de números, ou de número IP, ou de endereços que a gente conhece muito bem, a gente vai associar números primos ao switch de núcleo. Então, vamos associar aqui 13, 11, 5 e 7, são números que são até um pouquinho mais relaxados, eles podem ser coprimos entre si, tá? Depois a gente pode discutir a parte um pouco mais teórica,
Mas, basicamente, a gente vai associar para esse switch de núcleo números primos. Tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, muito bem, imagina que a gente vai rodar um algoritmo de roteamento que decidiu que a melhor rota nesse momento, ou em algum momento, é essa rota azul, né, que vai sair desse switch de borda, passando pelo 13, né, em seguida esse caminho até se comunicar no destino. Tá? E a pergunta que a gente vai fazer é, como calcular a rota baseada apenas em resto da divisão, que são os resíduos que a gente está comentando. Tá? Então, a rota azul, a gente vai definir ela, então, por esse caminho composto pelo switch 13, 5 e 7, né, que está em vermelho aqui na marcação, e essa rota azul. E a gente gostaria de selecionar as portas em cada um dos sistemas, seria a porta 2, a porta 0, aqui que está nesse cantinho, e a porta 0 nesse switch 7. Tá? Então a pergunta é, muito bem, eu tenho esses números primos, esse conjunto de portas para definir exatamente o roteamento, né, da origem até o destino. Como é que eu faço para encontrar algum número que me leve a esse caminho? Né? E aí a gente vai justamente na teoria, lá, né, no teorema sionista dos restos, né, Chinese Remainder Theorem, né, na verdade, aqui que a gente vai usar, que para esse caminho a gente vai resolver um sistema de congruência, para quem gosta, é bem conhecido esse tipo de teorema, tá? E tem um algoritmo também de Euclides estendido que resolve esse sistema. A gente vai dizer, existe algum número que a gente consegue compor em 13, 5 e 7 que me dê a porta 2, 0 e 0? E a resposta é sim, né? A gente consegue determinar o número 210, né? A partir das contas da aritmética do sistema de congruência, tá? Que eu não estou entrando nos mínimos detalhes, mas basicamente é muito bem conhecido o teorema dos restos. E a partir de agora, assim, muito bem, nós temos um número, ele tem um significado, ele pode ser um identificador dessa rota, tá? E voltando para essa figura, tá? A partir dessa aplicação, assim, muito bem, vamos colocar, então, nas bordas, entradas, né, regras que vão simplesmente associar, por exemplo, o endereço destino a exatamente esse número, né? Então, quer dizer, se quer chegar no número IP que está dentro da sua infraestrutura ou fora da sua infraestrutura, você vai colocar uma entrada de fluxo, né, que vai fazer uma ação de escrita nesse pacote. Tá? Então, só para mostrar, o pacote vai chegar aqui, né, o processo de comunicação. O que vai acontecer? A ação que o controlador colocou nas bordas vai incluir esse número no cabeçalho, tá? E esse número vai ser enviado, por exemplo, para o switch de núcleo 13, né, inserido dentro dos pacotes, e vai ser enviado para o próximo salto. Ao chegar no próximo salto, a operação de dividido vai encaminhar os pacotes no switch de núcleo sem tabelas. Né? O que a gente fez até agora, a gente não colocou tabela nenhuma. O que esse switch faz é basicamente substituir as tabelas por uma operação de cálculo de resto de divisão, de módulo. E ele é especializado apenas nisso. Tá? Então, 210, que foi aquele número que a gente calculou lá atrás, módulo 13, vai nos dar exatamente essa porta 2. Então, você vai calcular o módulo e encaminhar esse pacote para a próxima porta. E, saindo por aqui, você vai para o 5, vai fazer essa operação de maneira contínua, né? Então, assim sucessivamente, do 210 até as próximas, né? Até chegar no destino, onde esse pacote vai ser, né, na borda, vai ser removido, né? O cabeçalho vai ser removido, e esse pacote vai ser entregue à aplicação de destino. Tá? Então, esse é, digamos assim, o passo a passo, né, na construção do RDNA, onde o núcleo é composto de números primos, né, são os sistemas de resíduos que a gente vai usar para poder fazer esses cálculos desses rótulos que têm um significado específico. A partir de um valor que vai ser inserido nesse cabeçalho, você vai passar por um conjunto de portas até chegar ao seu destino. Tá? Muito bem. Agora imagine que a gente não está satisfeito apenas com uma rota principal, porque algumas falhas podem acontecer nesse sistema. Tá? Então, vou imaginar que uma falha pode acontecer desse switch para esse switch, né? Então esse é um ponto, ou ainda pode acontecer uma falha aqui, ou ainda aqui, quer dizer, em todos os momentos dessa rota pode acontecer, e a pergunta é, será que a gente consegue explorar o sistema de resíduo de algum modo para prover uma proteção completa da rota, quer dizer, tem um caminho alternativo para todos os pontos dessa rota, apenas usando o sistema de resíduo? Tá? Então,
essa é a pergunta que a gente gostaria de resolver, tá? E a gente vai dar uma olhada na probabilidade do sistema de resíduo. Fala assim, muito bem, se acontecer uma falha nesse enlace, vamos inserir, então, no cálculo daquele resíduo, vamos inserir o 13, uma porta específica, ao invés de vir por essa porta, o resto da divisão vai mandar para uma outra porta. Tá? Caso aconteça uma falha no segundo enlace desse caminho, nós vamos também buscar uma porta alternativa 5, para incluir no cálculo que a gente vai firmar no sistema de resíduo, né, inclusive. Bom, o 7 aconteceu uma falha antes de chegar no nó de borda. Então, ainda tem um caminho aqui para cima, por exemplo, nessa estrutura, que nos leva ao 11. E o 11 vai ter também um caminho, né, um resto da divisão, que vai levar uma porta, que é exatamente esse enlace para cá. Então, o que acontece é assim, né, a resposta é, a gente pode explorar o sistema de resíduo, tá, incluindo, então, esses nós adicionais em caso de falha, né? Então, aqui a gente calculou um novo sistema de congruência, cujos switches são 13, né? Então, 13, 5, 7 nós, basicamente todos os switches, né? Todos os nós da própria rede, porque a gente quer proteger todas as falhas, né? Ao longo dessa rota, e com portas alternativas que seriam usadas apenas em caso de falha. Tá? Então, a gente tem esse número que está calculado, e o que é interessante de dizer em relação a outros sistemas. O que é legal do sistema de resíduo é que não interessa a ordem que aconteça. Se você tivesse que espalhar, de algum modo, a falha acontecesse aqui, por exemplo, né? No 13 para o 15, e você tivesse que voltar para caso a outra falha estivesse aqui, o 13 tem um caminho alternativo que vai mandar para cá. Quer dizer, a ordem que você vai percorrer o nó, o grafo, não interessa. O que interessa é que tem que ter um caminho alternativo que tenha sido calculado. Quer dizer, esse número, o significado 1,7, tem que ter um caminho cujo 1,7, módulo 13, te dê essa porta para enviar para 11. Tá? Então, esse é uma rota alternativa, né? Um identificador de rota alternativo, que só seria ativado, por exemplo, em caso de falha, você vai para essa segunda rota que está pré-calculada e você tem todos os caminhos alternativos caso você precise. Tá? Muito bem, parece mágico, né? Quer dizer, dá para explorar bastante esse sistema, que ele tem algumas propriedades interessantes, mas aí vem várias perguntas. Fala assim, muito bem, isso aí é escalável, né? Em que circunstância é escalável, que topologia, enfim, ele é escalável em que condições, né? Então, a gente tentou estudar algumas topologias interessantes, por exemplo, a data center, né? Por exemplo, aqui uma rede two-tier, né, de 2 níveis, então você tem os spines aqui e os leaves, que vão conectar os servidores aqui embaixo, né? Aqui estão todos os switches virtuais dos próprios servidores. E nessa estrutura, então, todo mundo do nível de spine conecta com o leaf, né? Aqui vocês estão vendo que tem exatamente números primos, tá? Tem uma condição importante, que é evidente, né, eu esqueci de comentar, que basicamente esse número primo, né, o número de porta, né, tem que ser inferior, então você tem 11, o mod 11 só pode ser de 0 até 10, né? Então, obviamente, o número de portas tem que ser menor do que esse número, né? Ou o número ser maior do que o número de portas ao ser escolhido para servir de associação para os switches de número. Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha quanto custa em termos de bits se a gente for fazer as contas, supondo que a gente quisesse reusar os endereços MAC, né? Então, 48 bits, por exemplo, se a gente pegasse a rota principal, o identificador de rota principal no endereço destino e o endereço de origem, por exemplo, o MAC, né? Ele poderia ser enquanto estiver no domínio, né? A gente não está saindo do domínio. Fora do domínio, você vai reescrever e entregar os pacotes originalmente. Mas uma vez que entrou no domínio do RNS ou do RDNA, a gente pode reusar os bits que estão disponíveis, né? Então, isso é uma questão de programabilidade que a gente pode usar. Então, voltando aqui para o arranjo, né? Se a gente for aumentando o número de spines, o número de leaf e o número de portas em cada um desses arranjos, né? Então, quer dizer, aqui o nó, ele tem mais portas aqui, e aí ele tem os physical hosts. O que a gente pode observar é que até 2.304 hosts, uma topologia de 48 leaves e spines, a gente ainda consegue colocar uma rota completa, né, o RI,
usando essa topologia two-tier clause, né, bem conhecida para a rede de data center. Tá? Então, esse é um resultado interessante, que dá para mostrar um pouquinho dos limites que a gente consegue chegar para esse tipo de sistema. Tá? E eu tenho alguns pontos a mais para considerar. Agora a gente passa um pouquinho e fala assim, muito bem, parece que tem alguma escalabilidade. Claro que aquela topologia, acho que vale a pena mencionar, são caminhos curtos e com um número de conexões que é alto, né? Quer dizer, você tem múltiplos caminhos existentes entre cada host e de distâncias curtas, então é um grafo particular que tem uma certa escalabilidade para esse tipo de sistema. Tá? Bom, então, agora falando um pouquinho da implementação que a gente fez em FPGA, então eu comentei sobre protótipos, né, do RDNA, e aqui a gente fez exatamente essa mesma topologia full mesh com 4 FPGAs a 10 GB, tá? Então aqui estão exatamente os switches, essa implementação das FPGAs, com os 4 switches aqui no meio conectados, os analisadores de tráfego, então essa é uma foto de uma bancada que a gente fez enquanto eu estava no estágio em Bristol, e a partir dali a gente tentou extrair medidas de desempenho, para ter uma ideia de quanto isso qual era o valor dessa grandeza, por exemplo, de latência. Né? O que a gente consegue dizer com a implementação que foi feita nessa FPGA, ou nessa NET FPGA, né, que foi uma plataforma onde foi implementado, é que se a gente for considerar um único salto, por exemplo, é 0,6 microsegundos no switch, né, que foi implementado. O que é um valor bem interessante, tá? E uma coisa legal é que a variabilidade dessa latência basicamente não existe, tá? À medida que você vai aumentando o salto, é um acumulativo aqui, de 1, 2 ou 3 hops, tá? Então, isso é uma propriedade bem interessante, né? Que não depende do número de entradas, por exemplo, de uma tabela, né? Aquela que eu comentei no início, que a gente gostaria de fazer um sistema de roteamento sem estado, e mais ainda, sem tabela, tableless, né? E stateless, se possível. E nesse caso era o que a gente estava buscando como design, né? Projeto de arquitetura de redes, tá? Então, deu uma ideia aqui de grandeza, de ordem de grandeza da implementação. E aqui eu faço trago mais um resultado, né, com o roteamento clássico, com tabela versus sem tabela. Então, o que a gente vai fazer aqui é um resultado anterior historicamente, mas eu achei interessante só para a gente resgatar essa questão da tabela que a gente comentou. Então, aqui, se você tivesse linearmente uma topologia, por exemplo, com OpenFlows clássico, né, switches OpenFlow na borda e no núcleo, né, N linearmente switches incrementais aqui no meio, e aqui a gente vai ter o esquema de resíduo RDNA, que a gente chamava inicialmente de Keyflow, essa proposta inicial, depois ela mudou de nome para RDNA, que a gente encontrou outras propriedades mais ainda, né, interessantes, e aí a gente vai variar exatamente o número de switches e também a quantidade de entradas nas tabelas, tá? E esse é um ambiente então, experimental, a gente foi colocando as máquinas aqui e aumentando esses switches, né, e fazendo uma comparação com tabela clássica versus sem tabela, só para ter uma ideia de ordem de grandeza do que acontece. E o resultado é esse. A gente consegue observar que, então aqui a gente começa a popular as tabelas, por exemplo, como eu falei, um percentual, né, de ocupação, 25% da tabela, 50% 75% do OpenFlow. Então, quer dizer, quando vai ser feito o lookup, né, a busca nessa tabela, vai acontecer uma variabilidade à medida que você aumenta o número de entradas. Tá? Foi isso que a gente observou. Por exemplo, para 75%, a diferença, no pior caso do RTT, né, ela pode chegar 4 vezes. Tá? Sem contar a variabilidade, né, que a gente conseguiu observar em relação à proposta do Keyflow, que foi essa proposta inicial lá de 2014. Tá? Em termos de média, pode chegar 5 vezes, né, o ganho de latência, a diminuição de latência entre as duas abordagens, só tentando retirar a tabela, né? Então, a gente achou bem interessante, né, tinha um potencial interessante para explorar, e isso nos permitiu justamente seguir na ideia e aprimorar essa ideia com outros pontos aí da ideia. Bom, então, isso dá uma ideia, primeiro, do que eu tinha que falar de SDN clássico, né? E ligado ao sistema numérico de resíduos, na primeira parte da apresentação, eu vou ainda falar do P4 como uma evolução que tem acontecido agora, né, mais recente, sobre essas arquiteturas. E como o sistema numérico de resíduos permite a gente
explorar isso. Então, por meio de pesquisa que se coloca agora é o seguinte: legal, a gente fez essas implementações, mas a operação de módulo não é uma operação nativa em comutadores programáveis. A pergunta é: existe uma forma mais aderente aos comutadores programáveis, né, de representar esse sistema numérico de resíduo? Né, porque a gente representava com uma aritmética decimal, né, achando números primos, né, e tem essas dificuldades de encontrar, tem essas dificuldades também de encontrar os números primos e também de calcular o módulo, que a gente acabou indo para um hardware especializado. E a resposta é sim. Tá? A gente começou a justamente investigar os polinômios no Galois de base 2, que são os coeficientes binários, que são usados para muitas outras aplicações, né? Aqui tem um exemplo, T3 mais T1, quer dizer, um exemplo do 1011, né? Que são a representação polinomial desse sistema. E a gente entendeu aqui que o identificador do nó, que antes era esse número primo, são polinômios irredutíveis que têm a probabilidade de ser equivalente aos números primos que a gente conhece bem. Então, se você encontrar polinômios irredutíveis, a gente pode atribuir como nó o identificador do nó, né? E partir para a mesma ideia, ou uma ideia similar, ou tentar encontrar uma ideia similar ao que a gente tinha lá na RDNA. Tá? Então, a comutação em cada nó, ela vai ser uma operação de mod, só que agora entre polinômios, né, não é mais base 10 decimal, onde nós temos um identificador do nó, nós vamos identificar as portas de saída e tentar encontrar, de novo, um identificador de rota, né, a partir de um cálculo que a gente faz. Esse é um artigo também recente, publicado da tese da Cristina. Então, como é que funciona agora o POCA, né, que é essa abordagem que a gente chamou? O capixaba costuma chamar de POCA, a gente achou legal esse nome, e combinou o POCA, né, da ideia de polinômios aí no meio. Muito bem. Então, na fase de configuração de rede, o controlador vai associar polinômios irredutíveis agora, que estão aqui marcados em verdes, aos nós de núcleo. Tá? O grau do polinômio, claro, tem que respeitar essa condição evidente de que tem que ser o log na base 2 do número de hipóteses, e a gente vai representar os identificadores de hipóteses também como polinômios. Tá? Então, aqui, de novo, um conjunto de comutadores aqui em vermelho, que a gente acabou de selecionar, e as portas de saída passando, por exemplo, 1, 1, 0, 1, 1, 0, até chegar no nó. Tá? Muito bem, então, isso nos dá esse sistema polinomial, né, onde tem os polinômios dos nós, representados aqui em vermelho, os polinômios das portas em azul, e a gente quer calcular o identificador da rota. Porque existe um número, né, cuja o módulo da divisão, né, então, nos dê a porta de saída 1, cujo módulo de divisão pelo segundo switch nos dê esse 1, 0, né, que é um T, e ainda o módulo de divisão nos dê esse cara, e a resposta é sim, existe, a gente pode exatamente aplicar o teorema dos restos na base polinomial, né, usando algoritmo de Euclides estendido, perdão, e a gente consegue obter exatamente esse identificador de rota. Muito bem. Então, feito isso, tá, a gente depois pode voltar a comentar mais detalhes, é só para dizer que a gente consegue encontrar algo equivalente. Mais ainda, essa talvez seja a principal diferença e talvez o principal benefício da gente ter ido para o lado dos polinômios, é que a gente consegue introduzir uma técnica para reusar exatamente o circuito do CRC. Né? A técnica, eu vou só comentar em alto nível, depois dou um detalhezinho agora mesmo, que vai ser o resto da divisão pode ser calculado a partir de 2 chips, o próprio cálculo do CRC mais 2 shorts. Então, com uma manipulação adicional aritmética, tá? No próprio switch programável, a gente consegue reusar usar o CRC que está presente já para calcular o checksum, né? Para calcular a questão de integridade do pacote. Então, para quem não lembra, aqui você tem um polinômio gerador, né, que é colocado para fazer a conta do CRC, que vai ser feita a divisão desse dado, né? Se coloca um complemento, o grau do 000, faz as divisões e obtém o resíduo aqui no final 0,1. Tá? Que vai ser exatamente colocado adicionalmente ao dado para depois ser checado no receptor de destino para ver se isso bate e não teve nenhum cheque de erro, né? Para checagem de erro, esse tipo de técnica, o pessoal conhece muito bem, e está implementado em um monte de hardware. Então, por que não reusar esse tipo de circuito ao invés de reimplementar?
E aí está exatamente a contribuição do Polka, né? Ele faz reuso do CRC, ele faz exatamente o shift right, shift left e o shore antes, depois usa o CRC e um outro shore. Aqui está um exemplo exatamente numérico, né, do identificador de rota que a gente calculou com um nó, que é exatamente o nó, que é o polinômio gerador que é configurado naquele switch, e a gente consegue obter a porta aqui embaixo, a porta identificadora, né? Ao invés de você incluir esse resto da divisão no pacote para fazer a checagem no destino, esse identificador aqui vai ser usado para enviar como identificador a porta, né? Esse identificador que é o resto dessa operação aqui embaixo, no 010. Tá? Então, esse é uma aderência e uma viabilidade, né, de explorar essas ideias reusando o CRC presente nas placas de redes. Tá? Ou em vários sistemas de rede, não só nas placas, nos switches, em outros lugares o CRC está presente, basicamente em qualquer lugar você consegue usar o CRC para fazer exatamente, ao invés do check de integridade, agora encaminhar para uma porta, né? Utilizar como conta para determinar a porta de saída. Muito bem. O controlador, então, instala as regras de fluxo, né? Então, só para a gente complementar, da mesma forma que a gente tinha antes, tá? Faz exatamente, adiciona esse cabeçalho, então agora o que muda foi exatamente o sistema polinomial, nenhuma escrita do pacote, do núcleo, tá? E sem tabela, isso é importante dizer, tem alguns benefícios importantes quando a gente consegue fazer exatamente esse tipo de abordagem, e aí segue, né, assim por diante, até chegar na borda, ele é removido e entregue para as aplicações de maneira transparente. Tá? Então, isso repetiu um pouquinho o caso anterior, por isso que eu passei rapidinho aqui, para a gente poder dar sequência. Muito bem, então, só uma comparação rápida, se a gente puder dizer, pegando a abordagem clássica, né, porque basicamente aquela pergunta, a pergunta que vai surgir é, por que você não coloca exatamente os identificadores das portas no próprio pacote? Né? Quer dizer, no móvel você vem, coloca um 3, esse cara aqui desempilha, se empilha, e os switches eles fazem apenas o processo de pop, desempilhamento daquilo que tiver no topo do pacote. Vamos fazer uma comparação em termos de implementação com essa ideia de resíduos e toda essa ideia de reusar o próprio CRC. Então, aqui está um pipeline que a gente fez no P4, né, que a gente vai testar nas placas programadas, SmartNICs, do próprio laboratório, como prova de princípio. Então, aqui está a sequência que a gente vai extrair o pacote, tudo isso, né? Então, aqui você faz exatamente esse desempilhamento, que é o caso dessa abordagem source, né? Então, uma lista com uma pilha, e aqui a gente faz exatamente a ideia do mod usando o Polka. Tá? Aqui está, então, um dos resultados. Tá? Eu estou só selecionei um para a gente poder colocar aqui na apresentação. Então, onde a gente usa essas placas programáveis, né, as SmartNICs aqui, para poder medir as latências de comunicação. Então, aqui a gente vai aumentando o número de saltos e, à medida que, por exemplo, o vermelho é o source, né, como você tem poucos saltos aqui no início, então só tem um salto, e aqui, como o Polka não muda, né, ele tem exatamente as contas, ele basicamente tem uma constante, né, porque o tamanho dos pacotes que você transporta não depende tanto dos saltos, enquanto que aqui você vai, à medida que você tem mais pilha para tirar, você vai ter que reescrever a cada salto, né? Porque você tem que pegar o pacote, retira, enquanto que aqui você faz uma leitura e manda embora. Então, basicamente, tem uma constante. Quando a gente considera, por exemplo, baixo throughput para pacotes relativamente altos. Tá? Agora, vai aumentar um pouquinho o throughput, diminui o tamanho dos pacotes, vai acontecer uma variabilidade bem maior, né, de transmissão desses caras. Então, dá para perceber uma equivalência entre eles, né? Um resultado que não foi muito trivial da gente batalhar para conseguir ele, né? Mas, basicamente, aquilo é para ver uma dominância, né? Uma latência mais baixa, que está latência em função do número de saltos, né? Só para explicar um pouquinho melhor. E a gente vai vendo, então, apesar da variabilidade próxima, uma dominância, né, de latência mais baixa para o Polka, né? Tem os efeitos ainda de variabilidade, mas dá para perceber esse ganho, tá? Joia, então, eu passo, a partir de agora que a gente fez essa ideia do polinômio, né, passamos da aritmética e para os polinômios, agora a gente vai tentar olhar para uma aplicação mais de virtualização, do NFV, né, que é um terceiro problema, onde a gente vai tentar olhar se esse sistema pode nos ajudar a resolver. Né? E aí, a visão clássica, né, explicando o que a gente está querendo tratar no NFV,
né, você tem, nesse problema clássico de encadeamento de funções de rede, nós temos máquinas virtuais que estão mapeadas aqui no overlay, vamos chamar essa camada mais alta, ela está mapeada nesse servidor, nós temos uma função aqui, que está nesse servidor, por exemplo, né, e você precisa ir uma terceira máquina que está aqui mapeada nesse servidor, né. Então, se você fosse mandar as informações, você precisa passar por esse caminho vermelho, né, para chegar nesse servidor, passa por uma função que é um firewall, por exemplo, depois manda para uma outra máquina virtual para poder encaminhar. Então, você tem que fazer um encadeamento entre essas funções virtuais de redes. Tá? Bom, de maneira clássica, então aqui está um esquemático para explicar como é que funciona, você pode classificar esses pacotes, encapsular alguma coisa ali dentro, de maneira clássica, tá? E vai encontrar a próxima função de rede, a partir do endereço destino. Né? Quando você tem endereço destino, numa rede clássica, você vai lá, faz uma tabela, faz uma busca em tabela. Se você encontrar ele e for o final, então você desencapsula o quê? Caso o contrário não for o final, você tem que achar o próximo endereço destino. Então daqui você veio, né, encontrei o destino até o SF1, bati aqui, encontrei ele, né, processou, encontrou o próximo destino, vai para o VM2. Né? Então, sempre com busca em tabela. Então, essa é uma maneira clássica. Né? Lembrando que tem esse artigo de novo da Cristina, o trabalho de doutorado da Cristina também. Bom, e agora vem o que a gente tem de diferente, né, de uma abordagem clássica, onde você tem um endereço destino de cada uma dessas funções de rede. Né? O que a gente está colocando é exatamente substituir de onde ir, quer dizer, não só você sabe o destino que você quer chegar, mas simplesmente como ir. Né? Vamos colocar o identificador de rota que vai exatamente dizer por onde você passa, né, a todo instante. Né? Então, ao invés de você simplesmente conhecer o endereço de destino, você não tem mais tabela, a ideia é exatamente caminhar com o resto da divisão, e você chegar, toda vez que você chegar na função de rede, você descobre qual é o próximo endereço para chegar, né, o próximo router ID para chegar na próxima função de rede. Tá? Então, você fica nesse loop até encontrar o próximo função de rede, o endereço da próxima função de rede. Joia? Então, aqui, o que é CFC em operação? Aqui dá para ter uma ideia que é uma topologia já num protótipo, então aqui está exatamente a ideia, onde você tem os nós com os identificadores, aqui são só representando como se fossem números primos, né? E separação entre o borda e core. Então, por exemplo, esse pacote aqui que chegou, né, ele passa apenas pelo core, ele não sobe o segundo nível, porque ele está fazendo o papel de encaminhamento, esse nó 17, por exemplo, ele não precisa subir, né? Enquanto que aqui você sobe para essa F1, que ela está exatamente nesse nódo 4 aqui, né? Nesse nódo aqui que está no switch 4, perdão. Então, o switch 4 entrega para o nó, né, que é o nó 13, e aí você passa nessa F1, reescreve depois para azul chegar até aqui, então você faz essa rota. Então, o que você faz é uma reescrita aqui de troca de chave, né, entre esses caras. Joia. Então, para que fazer tudo isso? Qual é o objetivo? O que a gente pode ganhar tendo uma substituição tirando a tabela? Esse é um resultado interessante. Quer dizer, você tem uma migração ágil de caminho. Então, por exemplo, se você tivesse uma competição nesse caminho entre os servidores, por exemplo, em amarelo, você tem um caminho em amarelo, né, aqui, e o caminho vermelho por aqui, e o azul é onde a gente estava chegando daqui para cá. Tá? Se você estivesse disputando daqui 400 MB, que é exatamente isso, e você percebesse na engenharia de tráfego que esse caminho é um pouquinho melhor, você vai trocar o identificador de rota, não precisa atualizar as tabelas, né, ao longo do caminho. Isso dá uma agilidade muito rápida de migração dos caminhos, você consegue passar para 10 GB e aproveitar essa migração rápida e troca muito rápida, sem precisar, de novo, sair atualizando os estados de todos esses computadores. Então, esse é um dos pontos importantes aí do SFC, né, do encadeamento de funções. Bom, eu estou com 40 e poucos minutos, eu quero agora passar um pouquinho, depois de ter falado de muitas aplicações do sistema numérico de resíduos, né, nesses 3 blocos anteriores, eu quero falar só um pouquinho dos novos desafios de pesquisa, né, porque, fazendo a ligação com o início da apresentação, o que a gente quer a partir de agora nós temos aprendizado de máquina, né, que tem acontecido, nós temos suítes programáveis, né, foi exatamente isso, os exemplos que a gente colocou. A ideia da aprendizado de máquina está muito mais simples de ser utilizado, de entender, de modelos que a gente pode aprender com os dados, né, então por que não projetar suítes inteligentes, né, que possam incorporar esses modelos
já na sua programabilidade. Tá? Então, esse é um dos trabalhos em andamento que a gente tem feito recentes, tá, aqui no grupo, né, que é essa ideia de que você vai pegar uma massa de dados, aqui um exemplo do trabalho do Bruno, tá? Depois eu espero que ele esteja assistindo aí com a gente também. Então, aqui é um grupo fechado, né? Você vai justamente aprender, treinar esse modelo para ter, por exemplo, aprendizado de máquina, e a partir do modelo aprendido, você vai fazer um deploy desse modelo no switch. A partir do tráfego que você vai chegar, você vai tentar fazer a separação. O modelo vai classificar os tráfegos benignos de um tráfego malicioso para poder rejeitar, e isso pode ser feito de maneira contínua, né? Com um grupo fechado e assim por diante. Aqui um exemplo dos resultados, né, de um artigo que foi submetido ao Infocom recentemente, agora, estamos esperando, vamos ver os resultados em breve, como é que vai ser. E aqui está exatamente uma área de decisão, onde você tem exatamente os ramos para poder classificar o que é um tráfego benigno ou maligno. Aqui fez uma poda nessa árvore, tentando justamente obter uma árvore, porque uma árvore de decisão mais reduzida, e o resultado dessa árvore é traduzida, né, por uma linguagem P4, que é colocada nesse switch, e aí ele vai fazer exatamente a classificação. Então, esse é só um esquemático de alto nível, né, para mostrar esses desafios mais recentes, que a gente pode, justamente, a programabilidade, aprender com os dados e levar esse aprendizado para dentro dos top suites, né, ou parte disso, ou enfim, tem vários desafios que a gente pode apontar em relação a essa área. Tá? Muito bem. O segundo, então, ponto que eu comentei também é a inovação tecnológica. Né? Por que vocês gostam desse grupo, né, aqui de Vitória, do Espírito Santo, da UFES, de fazer protótipo? Né? Qual é o esforço de você montar essas infraestruturas? Vocês podem observar depois, quem tiver curiosidade nos artigos, para que fazer tudo isso? E a resposta nossa é que a gente tem, claro, essa vertente de mexer muito na massa, claro que é uma característica do grupo também, mas aqui eu botei um histórico dos recentes projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? A gente tem participado dos editais lá da chamada Brasil-Europa, então o futebol foi um projeto importantíssimo no nosso grupo aqui, teve vários frutos, né? E essa ideia de NFV, a gente mexeu muito com isso, tá? E aí, a partir disso, teve um GT da RNP, esse ciclo todo que foi desenvolvendo, só não pular para não ficar muito, o que aconteceu foi que recentemente foi criada uma startup, que chama-se VixFire, né, a partir desses experimentos, a partir desses protótipos todos, né, e essa experiência de fazer prova de princípio, surgiu uma spin-off do laboratório. Tá? Ela vai ser agora, tem um vídeo institucional de apresentação da RNP, que quem quiser tiver interesse pode olhar aqui, né? Tem algumas demos que foram feitas ao longo dos projetos que acabaram dando origem, então, a essa startup. Então, realmente, a gente acredita que vale a pena tanto essa investigação acadêmica, né, mas principalmente tentar montar esses protótipos, explorar o sistema em si, para que realmente alguma inovação possa acontecer e outras spin-offs possam surgir dos nossos trabalhos de pesquisa. Bom, então, já estou basicamente concluindo aqui a apresentação. Tá? O que a gente conseguiu ver ao longo da apresentação então, foi essa evolução das redes, né, que tendem a ser programáveis, né, tendem a melhorar a programabilidade. Tá? Estou falando, obviamente, em alto nível aqui, e a gente pode discutir bastante esse tópico. E a gente considera isso uma oportunidade tanto para a contribuição científica quanto para a inovação, essas caixas serem abertas, esses protótipos, a gente consegue colocar os códigos, mexer no sistema, né, um sistema mais aberto, né, que nos permite exatamente essa inovação. E o que a gente chamou de gene, né, para fazer a ligação com o início, é uma forma de codificação, né, a forma de codificação, né, o RDNA, o sistema de resíduos, ele acabou sendo um sistema de codificação que a gente entendeu, tentou aplicar, tentou explorar. Ele tem várias propriedades interessantes, vocês viram algumas das aplicações. Então, eu não falei de multicast e multipath, tem outros trabalhos em andamento. A gente falou um pouquinho de SFC, resiliência e proteção de rotas, a gente falou, e tem muitas questões aqui que podem ser exploradas por a questão de chave pública e chave privada, né? Tem toda a privacidade na comunicação e outras aplicações de segurança que podem reusar a alteridade, tolerância a falhas, né? Enfim, tem vários pontos aqui que o sistema de resíduos pode ser aplicado.
E o protótipo como prova de princípio, e os resultados experimentais, né, que a gente usa muito, comprovam o desempenho e, às vezes, a viabilidade de alguma dessas ideias. Tá? E, é claro, uma ambição de pesquisa de um pouco mais de médio e longo prazo, né, que as pessoas estão trabalhando, as comunidades todas, é justamente tornar as redes mais autonômicas, né, para que elas possam se autogerenciar, enfim, então, pegar a computação centrada nos dados, aplicar as técnicas recentes, né? É evidente que os desafios aqui são enormes, né? Quer dizer, tanto a linguagem que a rede suporta, ela não é feita para as técnicas de inteligência artificial, né? Por exemplo, de machine learning. Então, quer dizer, você tem que pensar nas linguagens, assim como nem o aprendizado de máquina para dentro da própria rede não evoluiu o suficiente. Quer dizer, os algoritmos que a gente poderia incluir, ou as próprias primitivas que poderiam ser incluídas nos switches, né, programáveis ou nas linguagens. Né? Então, esse é um ponto que ainda está muito em aberto, tem muita pesquisa em andamento. Bom, eu queria concluir aqui, agradecer demais a presença, né, a atenção de vocês todos. Eu queria deixar o contato aqui, eu vou deixar depois os slides para o grupo todo, né, do NERDS, que é o grupo que a gente criou aqui na universidade já há um bom tempo. E também, certamente, aqui esse trabalho aqui foi um apanhado de várias teses, tem muitos colaboradores, muitas pessoas que contribuíram para esse conjunto de ideias, isso que a gente apresentou aqui hoje. Eu agradeço a apresentação e devolvo a palavra para o Guto e fico aberto às perguntas. Olá, Magnus. Muito obrigado pela palestra. Fantástica. É sempre muito bom aprender um pouco mais com você, né? A gente já tinha, em outras ocasiões, falado rapidamente sobre esse trabalho, né? Mas foi muito bom ver uma palestra agora sobre ele, né? E aí eu queria, assim, eu tenho algumas perguntas, vou mostrar para você aqui algumas dessas perguntas, e depois a gente fala mais um pouquinho. Quero saber também um pouquinho mais sobre essa transição, né? O que você acha dessa transição da academia, né? Ou essa transferência de tecnologia da academia para uma startup. Eu acho que isso é um assunto que pode interessar bastante, é muito comum para o pessoal de computação que pensa em empreender de alguma forma, né? E é muito bom ver você fazendo isso, né? Bom, talvez você tenha passado aí, né, em alguma coisa, mas as plataformas de validação, vocês validaram através de que plataforma os algoritmos? Bom, eu acho que a gente falou são 3 fases aí, né? Eu tentei colocar as fases iniciais do SDN clássico, né? Então a gente pegava no Virtual Suite, o EVS inicialmente, que foi aquele primeiro resultado lá em 2014. Então, mudava, ao invés das tabelas, a gente implementava o mod, né, o resto da divisão, para fazer o encaminhamento. E aí tem as questões que você fazer isso usando CPU, você não vai ter um desempenho muito, muito bom, a não ser que você bote um DPDK, que tecnologias que permitem você acelerar esse encaminhamento, né, de pacotes, software, mas com desempenho muito aceitável. Tá? Então, essa foi a primeira fase, digamos. Depois a gente viu, poxa, por que não tentar fazer numa net FPGA, onde você tem as instruções, que você pode implementar isso em um único ciclo de clock, um ciclo de clock reduzido, né, o resto da divisão. Então, a gente pegou na net FPGA clássica, da Xilinx, que ela tinha as bibliotecas, para que quando o primeiro pacote Ethernet já chegava de destino, né, chegava na placa, você já tinha no registrador o identificador do nó. Então, em um único ciclo de clock, ele já fazia o resto da divisão. Era muito, muito rápido. Por isso, daquele resultado interessante de 0,6, né? Digamos assim, microsegundos, que é bem interessante. Mas, claro, ali é uma implementação específica, é especializada, para você levar isso para um outro tipo de hardware. Já não sei como é que seria, né? A gente não chegou a evoluir mais. Mas, mais recentemente, que seria a terceira fase, foi isso que eu estou tentando te responder em fases, foi exatamente a evolução, né? Que exatamente fala assim, muito bem, agora tem um P4, que te dá outras primitivas, uma linguagem de processamento de pacotes, né, mais alto nível, que depois ela vai fazer, o compilador vai fazer a tradução para VHDL, para as instruções de hardware para fazer essa implementação. E aí a gente usou o CRC mesmo, né? E aí o desempenho é muito, muito interessante, porque o CRC está presente em qualquer placa ou em qualquer switch, né? Ele está muito otimizado.
Então, permite você reusar esse... a partir do P4, você faz aquelas aritméticas para a gente fazer aquelas equivalências, né? Tipo, bota um shift, uma coisa antes, reusa o CLC que você tem o porta de saída. Então, foi exatamente essa evolução que a gente fez no trabalho. Tá? Basicamente, esses três momentos. Bacana. Tem aquele... Se você quiser puder apresentar novamente aí os slides, só para eu ter uma dúvida. Aquele resultado que você mostrava 4 vezes, né? Se não me engano, era o RTT ou a latência. Peraí, eu já estou voltando. Isso. O resultado é um bem antigo, 2014. Eu trago aqui para você só um minutinho, vou chegar nele aqui. Esse aqui, pode falar. Se quiser abrir aí a tela, compartilhar a tela só para... Eu achei que estava compartilhando, desculpa. Eu acho que fechou. Batei, desculpa. Perdão, vou compartilhar, eu estou com o slide aqui direitinho. Esse aqui, pode falar. Então, aí isso demonstra aí um RTT muito, muito maior, né? Sim, e aí isso demonstra que o de vocês ele mantém esse valor aí, né? Esse crescimento aí flat, né? Isso. E aí, em termos, minha pergunta é, em termos de escalabilidade, né? Assim, isso demonstra que ele alcança uma maior escalabilidade, mas em termos de escalabilidade, vocês conseguiram fazer uma análise e chegar a identificar se existe um limite, em algum momento essa curva ela começa a crescer novamente? As inferiores ou é mantido esse padrão indefinidamente? Porque sistemas distribuídos ou sistemas escaláveis é muito difícil, né? Quer dizer, em algum momento essa escalabilidade se encerra, que claramente aí é muito mais distante, né? Muito maior, né? Mas vocês encontraram esses limites, fizeram estudos nesse sentido? Boa pergunta. Excelente pergunta de novo, né? Só para comentar, eu acho que o primeiro ponto é colocar o contexto do resultado, né? Veja que o benefício da técnica de você tirar a tabela tem a ver com o tempo de comutação, né? É uma conta de comutação, tá? Então aqui, imagina que é evidente que se você tem mais switches, né? Então você vai aumentando o comprimento do caminho, né? E também, veja que é uma análise, ela tem uma forçação de barra, que é um componente difícil de você visualizar o resultado, né? Que imagina, uma latência de comutação. Então, o tempo de você buscar a tabela, cuja ocupação das tabelas, digamos, está em 75%. Por isso que tem uma variabilidade alta à medida que você vai aumentando, né? O ponto que você comenta da escalabilidade, a nossa dependência, digamos, é da escrita na entrada e na saída da própria rede. Veja que se você pensar as bordas, eu também preciso colocar um rótulo e tirar um rótulo das bordas. Mas o ganho de escalabilidade, ele está em reduzir o número de estados no núcleo, né? Quantidade, já que se separa, né? A ideia nossa sempre é separar borda e núcleo, com funções, com funcionalidades distintas, né? A borda ela tem a função, o switch de borda tem a função de escrever um rótulo que o controlador orientou ele para dizer, você vai colocar esse número. É como se fosse um MPLS, só que um MPLS cuja o significado não é uma flat sem propriedade nenhuma, né? Ele tem um significado matemático ali para os nós. Então, essa é uma diferença, né, em relação ao MPLS. Mas as bordas, você pode notar que tem a escalabilidade, você também sofre. Se aumentar o número de elementos nas bordas, eu também vou sofrer um deslocamento. Veja que se você pegar o Keyflow para um certo número, para 75%, ele também está sendo deslocado. Ele estava ali, ele está sofrendo também o efeito das entradas de reescrita na entrada da própria rede. Tá? Mas quando você compensa, você melhora muito em relação ao número de núcleos. Se o núcleo tem uma malha de computação muito densa, você pode reduzir drasticamente. Então, é mais ou menos por aí. E aí tem outros resultados no artigo que eu não coloquei aqui, que é legal de dizer também, porque a gente fez ensaios de qualquer topologia. A gente pegou vários tipos de topologia, pegou o pior caminho. Imagina o pior caminho, que é o caminho mais longo, com os maiores números primos. Para ver exatamente. Então, pega uma topologia em anel, que é um caso muito difícil, porque o anel você tem que rodar basicamente tudo. Esse é um ponto, né? Se a topologia fosse anel. E aí compara isso, tabela versus tabela. Ou uma topologia, pegando as topologias da internet 2 ou coisas assim, para poder comparar e ver exatamente quanto
que a gente podia manter o limite, né, de bits necessários para em 48 bits, mas se fosse colocar tudo dentro do pacote internet, né, que é o que você teria de limite sem criar um novo protocolo, só reusando o que já existe. Né? E fizemos essa análise. O artigo trata um pouquinho desse tipo de escalabilidade, variando as topologias e verificando exatamente os piores casos. Né? Então foi basicamente isso que a gente conseguiu de resultado, se eu pudesse adicionar aí a sua resposta. Bacana, bacana. E deixa eu ver aqui, uma outra pergunta, assim, se alguém tiver interessado em testar e fazer uso dos códigos, fazer comparação com alguma outra proposta, vocês têm algum repositório onde vocês disponibilizam isso? Obrigado, Bruno, pela pergunta. Olha só, eu fiquei feliz que aqui tá, eu vou fazer agora, aqui uma fotinho, vocês estão vendo minha máquina, deixa eu só aumentar pra vocês verem a tela toda. Então, eu queria deixar o repositório para as pessoas poderem baixar, tudo direitinho nos slides. Aqui, eu botei uma foto do laboratório, tá? Então, aqui, o Nerd está aqui, uma fotinho em 3D ali, a gente pegou as dimensões do data center. E aqui está o deploy e tem bibliotecas que as pessoas podem baixar no GitHub aqui, né? Onde ela tem lá um Python compatível com essas coisas todas, você pode colocar os containers rodando com os switches programados do MV2, para quem conhece switch em P4, né? Aí você tem a instalação, como é que funciona, as bibliotecas do Polka, né, por exemplo, para você gerar exatamente os polinômios reduzíveis, calcular os índices. Aqui tem uma linguagem de descrição, que é o trabalho do Rafael, que está em andamento, a tese dele. Ele já fez toda a linguagem de descrição, que você define uma topologia, você tem os switches, os hosts, né, para conectar esses caras todos, define as rotas, e aí você pode justamente validar, testar. Tem uma aplicação lá com a topologia linear, essa topologia que eu mostrei, algumas coisas ali, com 10 switches, N switches. Então, dá para fazer exatamente o uso dessas bibliotecas, elas estão disponíveis, estão abertas, você baixa, levanta um Mininet com o Docker, e você consegue experimentar no ambiente, tá? Acho que é isso que eu poderia completar aí. Bacana. Magnus, eu mais uma vez agradeço imensamente a sua disponibilidade, né? Foi super bacana, tenho certeza que vai ser uma das nossas lives aí mais populares, né? Super didático, todo sucesso, não só para a parte científica, mas para a parte empreendedora, né? E aí eu queria saber um pouquinho de você exatamente sobre isso agora. Quais são as expectativas do Magnus empreendedor, né? O que é que você espera, o que é que você... Eu agradeço de novo a provocação, e essa pergunta é assim... Bom, eu acho que assim, todos nós somos empreendedores, né? Acho que é diferente do empresário, né? O empreendedor é essa coisa da ideia, né? No momento que a gente orienta o doutorado, orienta o mestrado, você faz o seu doutorado, o seu mestrado, você está empreendendo uma ideia, você vai ter que provar para as pessoas que essa ideia faz sentido. Eu acho que esse espírito está embutido na academia, está embutido com a gente, mas talvez o que a gente quer é justamente melhorar as condições desse ecossistema, que a gente sente muita falta, os alunos saem, e às vezes o cara vai trabalhar em oportunidades onde não consegue usar aquilo que ele construiu, né? Então, a gente entendeu que nós deveríamos influenciar, participar do processo de inovação, desse ecossistema de inovação, tá? Então, claro que foi uma provocação que veio da própria RNP, onde ela tem todo esse ciclo de desenvolvimento dos GTs, né? E os alunos que se empolgaram, né, com essa ideia, de falar assim, nós temos interesse, nós vamos atrás de construir uma ideia, de levar essa ideia para o mercado, e a gente acabou apoiando, né, ajudando eles a construir. Então, é um processo longo, já está um ano de batalha pela VixFire. A VixFire tem construído seus primeiros protótipos, assim, protótipos, não, primeiros produtos, né? Ela já tem alguns clientes, onde ela vai tentar provar, né? Assim, você tem que provar no mercado o valor, né? E provar no mercado de frente da academia. Você tem que convencer, você tem que tratar o cliente. A gente não... Então, o nosso papel é meio que nosso orientador, é ajudar os caras a trazer ideias, assim, para continuar provocando, continuar mexendo com eles. Eu acho que a gente tem feito esse papel de mentor, né? De uma certa mentor ali no meio. Né? E eu tenho certeza, e assim, antes do passado, não sei se vocês já passaram por essa experiência, a gente se sentia mais acanhado, assim, não, eu não quero mexer com isso,
E aí eu vi as ideias começarem e rapidamente parecia que elas iam morrer. E a gente agora entendeu que é melhor a gente influenciar, ficar em cima, cuidar como se fosse uma nova tese, né? Um novo aluno que está ali, uma nova infraestrutura, sei lá, você cuidar da startup, né, que começou. Então, é um desafio enorme, não é simples, o mercado é diferente, a gente tem feito contato, a gente fica muito nos nossos projetos de submeter editais, né, que envolve startups, isso que a gente sabe fazer, com suas propostas que a gente conhece mais, mas você precisa ir além, você precisa se expor no mercado, a empresa tem que ir lá, as pessoas têm que ter a parte comercial, então é um desafio interessante, mas eu acho que vale muito a pena, acho que a gente tem que tentar e contribuir, eu me sinto tentando contribuir, né, assim, nesse ambiente todo. Eu imagino que certamente é muito prazeroso para o aluno ver aquele trabalho dele, que era uma proposta científica, né, um estudo, se transformar num produto, né, ou em algum tipo de serviço. Deve ser muito prazeroso para o aluno e para o orientador, sem dúvida. Muito bem colocado. Na verdade, a Vixfire ela surge exatamente das aceitações, né, e do projeto de graduação, que foi orientado pela Cristina. A Cristina continuou esse projeto, e aí essa coisa foi evoluindo, né? Outras pessoas entraram, foram fazendo, e acabou surgindo a startup, né? Desse jeito. Então, com a expertise de nuvem, então ela tem solução de SD-WAN, que é justamente software defined para gerenciar o WANs, né, de infraestruturas. A gente deixou um videozinho ali que vai ser apresentado no WRNP para quem tiver curiosidade, né? Mas assim, a experiência é desafiadora, é enorme, é muito trabalho, obviamente. A gente não tem escolha, pessoal, é muito trabalho, mas acho que a compensação é enorme. Você conseguir desenvolver, dar continuidade, né, para aquilo que estava no laboratório, sair do laboratório e chegar ao mercado é muito interessante. Eu acho que esse é o ponto também, né? Como você falou. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez a você. Um forte abraço. Eu vou me despedir do pessoal e já volto para falar com você. Muito obrigado, então. Obrigado, Guto. Até mais. Olá a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela audiência. Espero que tenham gostado dessa palestra. Pelo ciclo de seminários, eu acho que a gente ainda tem uma palestra esse ano, mas, sem dúvida, no próximo ano teremos muitas outras. Fiquem todos bem.